o STF aprovou uma nova súmula vinculante, né, que afasta o enquadramento do tráfico privilegiado. Eu vou explicar o que é tráfico privilegiado como crime hediondo, decisão tomada em sessão virtual do Supremo. O tráfico privilegiado, digamos, é uma forma mais branda, né, do crime de tráfico de drogas, né, que é aplicada a réus primários e que, teoricamente, não tem vínculo com organizações criminosas. E aí tem menos punição por conta disso e tal, penas menores. Já no que é considerado crime hediondo, tráfico de drogas ligado à organização criminosa, você tem exigência de cumprimento, por exemplo, de 40% da pena, pelo menos, né? E aí essa súmula vinculante, como sempre, tem efeito obrigatório para todo o judiciário, todas as instâncias, a administração pública nas esferas federal, estadual e municipal, né? E aí, o que acontece, né? O procurador de justiça, o Marcelo Rocha Monteiro, do procurador de justiça do Rio de Janeiro, ele fez um comentário sobre isso, né? Primeiro que, assim, o que é essa historinha, né, tráfico privilegiado? Eu me lembro quando o Edson Fachin proibiu as operações policiais na época da Covid em favelas do Rio de Janeiro. Ele deixou lá um adendo sobre traficantes individuais, né? Só que nas comunidades, principalmente nas favelas, não tem ninguém que seja louco o suficiente para fazer um tráfico sem estar ligado à organização criminosa, né? É complicado. Tem algumas situações em que você não vai conseguir provar que o cara é ligado à organização criminosa. Vai lá, você tem o cara que cultiva maconha em casa e vende por conta própria. Você acha que esse cara tem que ter, né, uma punição menor do que outro traficante qualquer? O procurador de justiça do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, ele afirmou que afastar o caráter hediondo significa aplicar ao traficante penas muito mais leves, inclusive, em alguns casos, substituir a pena de prisão por multa, prestação de serviços ou doação de cestas básicas. E ele fez uma piada nas redes sociais. Em tempo, não foram, por hora, confirmados os rumores de que traficantes teriam estendido faixas com os dizeres "Obrigado, STF", em algumas localidades do Rio de Janeiro. Essa é uma situação que, se você lembrar que o STF legislou e inventou que, não, 6 pés de maconha, 40 gramas, que tudo bem, isso é para consumo próprio, não é tráfico. Mas, sim, como é que você vai dizer que as organizações criminosas, que os grandes traficantes, que eles não estão trabalhando agora com vários traficantes, né, vendendo no máximo, portando no máximo 40 gramas? É o STF, mais uma vez, mais uma medida em que o STF facilita muito a vida dos traficantes de droga, né? Algum comentário sobre isso? O que é intencional, né? Porque Sempre. não é só uma questão... É bom o pessoal entender isso. Não é só uma questão de corrupção, né? Porque, infelizmente, a tendência no Brasil é olhar assim: o narcotraficante foi preso, foi parar na polícia, aí foi parar na justiça, aí o caso dele foi parar na STF, aí ele foi perdoado, aí um olha a mão do outro, etc. e tal. Não. É uma operação de guerra. Operação de guerra. É que as pessoas têm uma memória curtíssima. Quando o Bolsonaro pisou no Brasil logo após retornar dos Estados Unidos, a Record fez uma matéria um dia antes, tá? Mostrando um áudio que fora interceptado pela Polícia Federal. Esse áudio era do Fernandinho Beiramar. E nesse áudio do Fernandinho Beiramar, ele diz que o PCC, lembrando que o Fernandinho Beiramar não é do PCC, tá? O Fernandinho Beiramar, ele é do Comando Vermelho. Ele é chefe do Comando Vermelho. E aí ele diz para os líderes do PCC e do pessoal do PCC: vocês não sabem a força que tem. Ele falou isso. Tá no áudio. É que, infelizmente, eu procurei aqui igual um doido. Eu não sei onde eu salvei esse troço. Mas essa matéria da Record, ela já saiu do ar,
ela depois voltou. Aí o site tinha voltado com a matéria, mas o vídeo não estava disponível. Aí o vídeo para fora do Brasil não estava disponível. Uma confusão danada. Eu vou perguntar aqui a nossa dupla dinâmica lá, RR. Então, a nossa dupla dinâmica lá sabe onde está esse vídeo, né? Vou até mandar mensagem aqui pro Renatão. Ele sabe onde está esse vídeo. A matéria da Record. Por que eu estou recuperando isso aqui? Porque isso foi quando... Lembra quando teve aquela operação da Polícia Federal, daqueles caras do PCC, lá em São José dos Pinhais, perto de Curitiba? Onde foi o aeroporto, inclusive, né? No shopping center lá? A região metropolitana de Curitiba. Exatamente. E aí, nessa interceptação de áudio da Polícia Federal do Fernandinho Beiramar, o Fernandinho Beiramar vira e fala, sabe o quê? Olha, eu aprendi quando eu estive preso, né, que eles tinham que usar de atos terroristas para poder amenizar a situação deles na cadeia. Ou seja, que se eles ficassem presos, dá para maquiar ali que eles estavam sendo presos, mas na verdade eles continuavam tocando o terror de dentro da cadeia. E que era para eles colocarem como alvos os desembargadores. E aí, coloca alvo nos desembargadores ali, meu irmão, e toca o terror. E eu aprendi isso com as Farc, quando eu estive preso em Roraima. Eu acho que foi Roraima, se eu não me engano. E isso tá dito pelo Fernandinho Beiramar. E aí vamos recuperar o que disse o Bukele. Só pode existir narcotráfico no país se o Estado deixa. E é isso que acontece. E lá no Substack da Timeline já tem até um artigo falando dos Porsches, dos juízes. Juízes que estão felizaços com Porsche. Vazou um áudio de um grupo do Ministério Público de São Paulo. Juiz andando de Porsche lá, come. Por que juiz anda de Porsche? É óbvio. Porque ele está recebendo dinheiro de narcotraficante. Então não é só uma questão de corrupção. Tem um grupo, esse grupo é o Foro de São Paulo, que está se utilizando desse braço armado, né, do braço armado ilegal do narcotráfico, para colocar terror em outros juízes, em mais gente da máquina pública, para poder controlar a política interna. É o PT. O Foro de São Paulo, cujo líder é Lula, é o chefe, né? Como me corrige. Chefe. Líder dá sempre uma conotação positiva. Líder é o líder da Igreja Católica, né? Líder. Agora, chefe dessa organização criminosa Foro de São Paulo, que é o Lula, ele é o responsável por isso aqui. Não é só uma corrupção, é uma maneira de você controlar o braço armado ilegal e a burocracia interna para perseguir oponentes. Para perseguir aqueles que você considera inimigo. Então uma notícia como essa daqui, e isso que você trouxe agora, não pode ser lido só como um problema pecuniário. Graninha, corrupção, dinheiro. Não! É a maneira de você controlar o braço armado ilegal, que são os narcotraficantes, e com o dinheiro que se obtém desse braço armado ilegal, você dominar a burocracia, o braço do Estado, o funcionalismo público. E aí você começa a perseguir quem você quer. E é isso que faz falta hoje no jornalismo. Entender que o narcotráfico é o braço armado ilegal do Foro de São Paulo. E que eles precisam controlar a burocracia do Estado para poder favorecer esse braço armado ilegal, que é o narcotráfico, essa milícia armada. Eles são milicianos. Eles que arrotavam dia e noite, né? A família Bolsonaro, miliciana, blá, blá, blá. Eles são os milicianos. E eles estão usando o narcotráfico como braço armado ilegal e a burocracia para poder perseguir opositores. E é isso que acontece dia e noite no Brasil. Tá faltando uma palavrinha ali, Max, na tarja. Sabe qual é? Mais. STF dá mais uma força ao tráfico de drogas. Porque se você for olhar todas as decisões, Max, que já saíram, né, que beneficiam traficantes de um modo geral, né, quantas e quantas decisões. Não, libera. É o André do Rap. Teve uma recente. 40 quilos de cocaína, isso não é nada, libera. Que não 200 ia poder toneladas, libera.
não ia poder acusar o traficante de posse ilegal de arma, lembra disso? Também tem isso. Deixou de ser um agravante, né? Deixou de ser. Porque afinal ele disse, não, isso aí é meio para cometer o outro crime. Então, na verdade, ele só pode ser acusado do outro crime. É impressionante, né? Como que quando você vê os ministros e a própria velha mídia, tá? Porque a velha mídia é cúmplice disso tudo. Falando do pessoal do 8 de janeiro, aí eles querem falar de justiça. Porque não pode se deixar impune quem comete crime. Não é assim que eles falam? Agora, quando está falando de traficante de drogas que acaba com a vida de milhões de famílias brasileiras por causa de grana, tá? Aí, tadinho, né? É um oprimido da sociedade. Poxa, ele está usando arma, mas ele não queria usar a arma. Ele foi obrigado a usar a arma para poder continuar o negócio dele de venda de drogas. Então, a gente não pode acusá-lo de usar a arma. Olha o absurdo que nós chegamos. Aí agora está querendo botar o quê? Não, crime de venda de drogas não é mais crime hediondo, né? Aí eles botam lá uma série de critérios, mas a gente sabe muito bem que isso tudo vai ser reinterpretado em todos os julgamentos que acontecerem. E aí, se não é mais crime hediondo, daqui a pouco você vai ter traficante tendo que fazer, pagando multa, está liberado, ou fazendo trabalho social, comutando pena. Gente, qualquer país, na China, a China coloca, sabe o quê? Para tráfico de drogas. E não precisa estar ligado à organização criminosa, não. Qualquer um, até um turista, se for na China e vender droga, é pena de morte. Porque eles entendem que você está fazendo um mal gravíssimo contra a nação. Porque você está estimulando o vício. Você está deixando que pessoas fiquem escravizadas por causa de uma substância. E para que você quer fazer isso? Para tirar um proveito econômico. Então é uma coisa tão absurda que até a China entende o absurdo que é e coloca como pena capital. Quantas vezes o governo brasileiro, né, tentou salvar pessoas que tinham ido para lá e foram pegas com drogas e dar pena capital. Em alguns casos conseguiu, em outros não. Aí o Brasil vai deixar tudo liberado. Isso daí, Lacombe, é para mim o começo, tá, de um processo de legalização das drogas no Brasil. Eles sempre deixaram muito claro já que eles querem isso, né? Pois é, independente do povo, ou seja, não me lembro agora quem que falou isso, mas teve algum parlamentar que falou isso de maneira bem forte, né? Ou seja, nos outros países, eles ainda tentam fazer isso pelo legislativo. No Brasil, eles vão tentar legalizar as drogas, tem que estar na câmera errada, eles vão tentar legalizar as drogas pelo judiciário. É uma coisa completamente abjeta. O que eu acho engraçado é que nem sequer as pessoas param para olhar nos lugares, como, por exemplo, algumas cidades, estados aqui nos próprios Estados Unidos, aonde isso foi sendo liberado, estimulado, a cidade é destruída. É uma devastação. Você olha aí, pega vídeos de Seattle, pega vídeos de Los Angeles, pega vídeos de São Francisco. Olha o que está acontecendo, as pessoas viram zumbis no meio da rua. Esse tipo de gente, lá, os ministros do STF, eles estão querendo empurrar isso para a sociedade brasileira. Sabe, é uma coisa que deveria ser um alto nível de rejeição, porque qualquer um que já viveu o drama na família ou alguém próximo sabe o mal que é a droga, gente. Não dá para aceitar uma coisa dessa. Não dá, a gente tem que ficar indignado. Indignado. Eu fico impressionado como que parece que a população brasileira ela perdeu essa capacidade de se indignar. Não percam a capacidade de se indignar.